Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tia Aline aqui novamente. Hoje nós vamos para a nossa quarta aula de Ciências do volume 2, Farias Brito. Olha só, nosso assunto será o início e o fim do dia. E vamos falar sobre a água, essa substância maravilhosa, né? E essencial na nossa vida. Vamos para a nossa correção primeiro. Depois nós vamos vir com o conteúdo, que é o início e o fim do dia, e a água, que vão estar nas páginas 190 e 191, aliás, 190 e 192. E nossa atividade de casa, tá bom? Página 191, 193. Tem mais uma experiência, né? Ciências aí cheio das experiências, para vocês comprovarem o que a tia está falando, que está lá na página 113. E também responder a 265 e 266 do Plus. Olha o tanto de atividade que vocês têm para fazer. Vamos passar aí uma tarde inteira, né? Bora lá. Aqui é a correção, né, das páginas, da página 187. Bora lá. Que cuidados devemos ter para evitar as queimaduras na pele ao nos expormos ao sol? Lembra, gente, que nós falamos, passamos vídeo, depois a tia botou vários questionamentos, colocou quais são esses cuidados. E aí? O que foi que vocês colocaram aí? Bora lá? A tia vai botar alguns aqui. Evitar a exposição ao sol entre as 10 horas da manhã e as 4 horas da tarde. Então, nesse intervalo de 10 da manhã até as 4 da tarde, a gente deve evitar a exposição. Não é que você não possa sair no sol, né? Às vezes você precisa resolver alguma coisa. É se expor, ficar parado, tomando um sol, vamos dizer assim, né? Que não pode. Passar protetor solar. Muito bem. Usar chapéu e óculos escuros, justamente para evitar, né? Essa questão do sol muito forte. E se abrigar em lugares com sombra. Isso aí é alguns cuidados que você pode ter para evitar o quê? Queimaduras na pele, quando você vai se expor ao sol. Vai ter que sair? Vou. Então vamos tomar esses cuidados para evitar, né? Possíveis queimaduras, porque às vezes o sol, ele pode sim queimar bastante a sua pele, viu, gente? Próximo. Observe a imagem de um parque no início da tarde. Depois faça o que se pede. Olha só o parquezinho, né? A árvore, os brinquedinhos. E aí ele pergunta, como esse ambiente é iluminado, gente? Lembra que nós falamos que tem a iluminação do sol, mas também pode ter a iluminação artificial, que é essa luz elétrica que nós temos. E aí, como é que está sendo iluminado esse ambiente? Pelo quê? É iluminado pela luz do sol. Não é a nossa luzinha artificial da eletricidade, não. É aqui, ó, o sol. Olha a claridade aí. Aí ele diz assim, circule os locais mais frescos desse local, desse ambiente. Lembra que a tia disse que os locais que tem menos essa luz do sol são os lugares que vão ser mais frescos. E aí, qual seria? Vamos lá observar. Onde seriam os locais que estariam mais frescos aí nesse ambiente? Olha só. O banquinho seria um deles, porque está debaixo da onde? Da árvore. Qual seria o outro, ó? O outro banquinho lá, que está debaixo ali da tenda, não é isso? Então, seriam os lugares mais frescos, porque estão debaixo de alguma coisa que está impedindo que essa luz solar chegue diretamente. Está fazendo o quê? Que nós estudamos também na aula passada? Fazendo sombra para esse local, não é isso? Próxima página, 189. Em um dia de sol, no parque, 2 amigos procuraram a sombra de uma árvore para sentarem-se e descansarem lá. Qual é a vantagem, gente, de ficar na sombra de uma árvore? Qual seria? O que vocês colocaram aí? Olha só, é mais fresco ficar debaixo da árvore ou que a árvore protege do sol. Nós vimos na questão anterior, os locais que estavam debaixo de alguma coisa são mais frescos, né? Que recebe a sombra. Então, a vantagem é isso, fica mais fresco. Isso faz com que a gente possa se proteger mais do sol. Como a sombra da árvore se formou na situação acima? Como foi que essa sombra se formou, gente? O que aconteceu? A luz do sol não consegue atravessar as folhas. Lembra que eu falei para vocês que a sombra vai ficar
o contrário, o lado oposto da luz do sol. Então, olha, o sol bateu nas folhas e não conseguiu atravessar nem os galhos e nem os troncos das árvores. É por isso que a sombra da árvore ela se formou. Como foi que ela se formou? Através disso, porque ela não ultrapassou as folhas, não ultrapassou os galhos e não ultrapassou os troncos das árvores. Próximo, ainda na 189. Observe as cenas a seguir e responda as questões. Olha as legendas. Diz aqui que o João costuma brincar perto de uma árvore. Tá aqui a árvore, ó. De manhã ele deixou os brinquedos na sombra da árvore e foi para a escola. Na letrinha B, ao entardecer, João voltou, né? E os seus brinquedos estavam na mesma posição, mas estavam expostos ao sol. Ou seja, ele não mexeu no brinquedo. Mas o que aconteceu? Pela manhã, ó, estava na sombrinha. Mas à tarde, ó, ficou no sol. O brinquedo não se movimentou. Mas o que foi que se movimentou? A sombra. Por que isso aconteceu? Por causa da posição do sol. É por isso. Lembra da experiência que eu mandei vocês fazerem? Lembra? Que vocês iam observar justamente horários diferentes do sol, para que vocês pudessem ver a questão do tamanho da sombra, da posição da sombra. Lembram? Pois foi isso que aconteceu aqui com os brinquedinhos de João. De manhã ele colocou na sombra, ok, e deixou lá. Ele não mudou a posição do brinquedo. O que foi que mudou? Foi a posição da sombra, devido ao quê? A posição do sol. Aí ele pergunta, qual é a fonte de luz que aparece na cena? Qual foi? A tia acabou de dizer, ó. A luz é quem? É o sol. A fonte de luz é o sol. Por que os brinquedos de João ficaram expostos ao sol ao entardecer, gente? Por quê? Porque a posição aparente do sol, porque a gente tem essa impressão de que o sol ele está se movimentando, essa posição aparente dele mudou e a sombra sempre se forma do lado oposto dessa fonte de luz. Lembra que a tia falou também? Se o sol está de um lado, a sombra vai estar do outro. Então, essa impressão dessa mudança aparente do sol faz com que essa sombra fique do lado oposto onde vem essa luz solar. Ok? Deu para entender? Certo. Então, aí tem um experimento, a tia só para relembrar, que seria o experimento que vocês iriam fazer. As observações são suas também. O que a tia quer mostrando isso aqui? Que vocês lembrem que vai depender da posição que você vai colocar, aliás, que você vai estar e o horário. Lembra? Se tiver muito quente, a sombra vai ser menor. Se tiver menos quente, a sombra será maior. Ou seja, mais sol, menos sombra. Menos sol, mais sombra. Então, essas seriam as suas observações em 3 horários diferentes, para você ver como ficaria a sua sombra, se ficaria menos ou se ficaria mais. Se você botou num horário em que tem menos sol, a sua sombra seria maior. Se você botou no horário que tinha mais sol, a sua sombra ficaria menor. Aí você iria responder de acordo com a experiência que você fez. Que a tia não tem como responder, porque a experiência foi sua, tá bom? E aí, ó, nosso assunto, o início e o fim do dia. Olha a sensação do que nós acabamos de falar, ó. A sensação aparente do sol, essa movimentação aparente do sol. Essa impressão que nós temos que o sol está rodando. Não é assim que a gente tem essa impressão? Mas, na verdade, ele está assim se movimentando. É uma movimentação aparente. Observe essa imagem que o sol está, ó, o nasce em uma direção, percorre todo o céu e se põe em outra direção. Por isso que ele fala sobre movimento aparente. Por quê? Porque a gente tem essa impressão de que o sol ele está andando. E como é que a gente tem essa impressão? É justamente em relação às sombras. Quando a gente vê que nossa sombra mudou, porque fica do lado, não só nossa sombra corpo, tá, gente? Sombra de qualquer coisa. Sombra de uma árvore, sombra de um poste, enfim. Vai depender do quê? Da posição do sol. Porque a sombra fica do lado oposto. E lembrando mais uma vez, batendo na tecla mais uma vez, que vocês vão até abusar, mas não vão esquecer. Se quanto maior tiver o sol, a incidência do sol, mais sol, a sombra vai ser cada vez menor. Se o sol tiver
menos, né? Tiver menos sol, que é justamente quando ele vai o quê? Se pôr, quando ele vai se pondo, o sol ele vai ficando menos forte, né? E aí é onde a gente vai ver mais sombra. Então a gente tem a impressão desse movimento aqui, ó, que ele chama de movimento aparente do sol. Ou seja, quando a gente imagina que ele está se movimentando durante o dia. É onde ele nasce e aonde ele se põe. Nascer e se pôr. Ou seja, nascer é aparecer, se pôr é dormir. Lembra na aula passada nós também contamos essa historinha? Quando o sol se põe, aliás, quando o sol nasce e quando o sol se põe. Então, à medida do que o tempo vai passando, que esse sol vai desaparecendo, a sombra ela vai aumentando. Não esqueça, menos sol, mais sombra. Mais sol, menos sombra. Ok? Próximo. E aí nós vamos falar da água, o vai e vem da água. Às vezes quando a gente fala da água, a gente só imagina essa água que a gente bebe, mas tem água em várias situações. Aqui ele vai dizer aqui, ó, ele vai contar meio que uma historinha para falar do vai e vem da água. Presta atenção. Vocês me conhecem de várias maneiras. Como leve vaporzinho quando fervo nas chaleiras. Como sólido cubinho quando vou para as geladeiras. Como líquido clarinho quando saio das torneiras. Olha as três formas. Sólida, líquida e gasosa. Sólida, o cubinho de gelo. Líquida, das torneiras. E gasosa, o vapor, né, de água ali da chaleirazinha. Na natureza, estou sempre circulando. Para o alto vou subindo, para as nuvens formar. Por isso que quando a gente, por exemplo, tem um local que está molhado, vem a incidência do sol em cima, vai acontecer esse vapor de água e essas nuvens elas vão, ó, como ele diz aqui, ó, por isso que ele está sempre circulando, né? Um sobe, desce, chove, por exemplo, desce a água, depois vem o vapor, né? Vaporiza toda essa água, tira essa água daqui e ela vai novamente para formar quem que ele diz? As nuvens. Mas com o resfriamento, a terra irei retornar na forma de chuva. E a qualquer momento tudo recomeçar. Novamente o ciclo que ele disse, né? O sobe e desce. Aqui esse textozinho é da Ianara Gonçalves. Falar das três formas que nós vamos encontrar a água. A água é um dos principais líquidos que a gente encontra nas três formas. Sólida, líquida e gasosa. Aí ele pergunta, onde a gente pode encontrar água, gente? E aí? E por que ela é tão importante para nós, seres vivos? O que vocês dizem? A gente pode encontrar água aonde? No mar, nos rios, o que mais? Nas nossas torneiras, né? Podemos encontrá-la de várias formas, na forma sólida, líquida e gasosa que nós vimos. Por que ela é tão importante? Sem água, ninguém vive. Vive? Não, porque a água ela não é só para a gente beber, mas ela serve para quê? Cozinhar, questão da alimentação. Serve para quê? Para mantermos a gente limpinho, não é isso? Então, olha várias funcionalidades que tem a água. Então, se não tivesse a água, não teria vida também, não é isso? Olha a grande importância, é o líquido mais importante que nós temos, que sem ela a gente não sobrevive não, tá bom, gente? Assim como o ar, mas o ar é um assunto para nossas próximas aulas. E aí, hoje foi bem rapidinho, vamos responder nossas páginas do livro, 191, 193, vão fazer a experiência lá da página 213 e responder a 265 e 266. A tia vai explicar qual seria essa experiência, tá bom? Bora lá. Aqui ele pergunta, qual é o caminho que o sol percorre no céu? Baseado lá na imagem, também tem a imagem no livro de vocês, tá, gente? Aquela imagem que a tia botou dessa, como é que eu posso dizer? Então, como a gente percebe que o sol está se movimentando, desse movimento do sol, aquela imagem que a tia colocou, ela é parecida com a imagem do livro. Então, você vai mostrar, ó, desenhe no espaço abaixo as posições do sol no céu ao longo do dia. Você vai dizer de que forma esse sol ele vai se movimentando, tá bom? É só observar as imagens que a tia colocou aqui no slide e a imagem que também tem no livro de vocês. Em seguida, você vai pintar esse desenho, de acordo com essa posição
que vai sendo caminhado esse Sol, né? Vai sendo movimentado, caminhado não, movimentado o Sol. Observe as duas fotografias. Elas foram feitas no mesmo dia, mas em horários. Observe, é só observar as sombras. Olha só, letra A, letra B. Ele pergunta, compare as duas imagens. Quais das imagens apresenta a sombra mais longa? É na A ou é na B? É só observar. Letra B. A diferença entre o tamanho das sombras ocorreu por quê? Ocorre por quê? Porque os objetos mudaram de posição, foi isso? Foi por causa da posição do Sol, que o céu mudou? Ou porque mudou a fonte de luz que ilumina os objetos? Ou seja, de Sol passou para ser essa luz artificial. E aí? Nona, utilizando as palavras do quadro, escreva a forma em que encontramos a água em cada uma das imagens. Olha, você vai o quê? Botar gotas ou gelo. Então, você vai observar as imagens e vai escrever se está em forma de gotas ou se está em forma de gelo. 10ª, observe as imagens e depois responda as questões. Olha aqui as imagens, né? Vamos lá para as questões. Aqui ele vai mostrar o que é que significa essa imagem. Diz que a região do Pantanal é em período de cheia e ali do Pantanal é em período de seca. Todos os dois é do Pantanal, só que no período de cheia, muita água, no período de seca, pouca água ou quase nenhuma água, ou sem nenhuma, né? Letra A. Em qual imagem há mais água no ambiente? A ou B? A quantidade de água disponível modifica o ambiente? O que vocês acham? Vocês acham que modifica a quantidade de água? Dá para modificar? É só observar se mudou alguma coisa. Quando tinha muita e quando não tem. Com o colega, compare as imagens. Quais diferenças você observa entre elas? Fala aí para a mamãe e para o papai, a pessoa que está aí com você fazendo a lição de casa. Fala para ela qual é a diferença que você vê entre as imagens. E aí tem nossa experiência para ser feita, para você ver essa comparação. A questão aí, ó, a energia do Sol aquece os materiais igualmente? Será, gente? Será que o Sol ele vai aquecer, por exemplo, um alumínio e uma madeira da mesma forma? É isso que vocês vão descobrir com a experiência. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão investigar se eles vão aquecer da mesma forma. Como? Você vai pegar areia e terra de jardim, uma colher de madeira e uma colher de metal. Observe dois tipos de materiais diferentes, tá bom? Leve a areia, a terra de jardim e as colheres para um local ensolarado, ou seja, que tenha sol. E aí o que você vai fazer? Coloque a mão sobre cada um deles e anote no quadro abaixo o material do mais frio para o mais quente. Então aqui você vai dizer qual é o material que é mais frio até chegar no que está mais quente. Você vai colocar todos eles no sol, olha lá no sol, para você, e depois você bota a mão para ver qual o material mais frio até chegar no mais quente. Que materiais são esses, tia? Esses aqui que eu acabei de falar. A areia, a terra de jardim, a colher de madeira e a colher de metal, ok? E aí você vai deixar os materiais e os objetos expostos ao sol por 2 horas. Você vai lá, botar a mãozinha, ver do que está mais frio até chegar no mais quente. Depois expõe ao sol por 2 horas. E aí depois você vai fazer novamente, você vai lá pegar no material, ó. Coloque novamente a mão depois que passou essas 2 horas, né? E você vai anotar e vai ver do mais frio até chegar ao mais quente. Aí você vai responder. Qual material parecia mais quente antes de colocar ele na luz do sol? Bem no começo, o material que você ainda não expôs por 2 horas. A primeira rodada, vamos dizer assim, que você botou a mão lá. Que você só tinha botado lá no sol, mas não tinha esperado ficar lá no sol. E aí? Será que ficou da mesma forma agora? E na letra B, aí ele diz assim, e depois que você expôs no sol? Ficou a mesma coisa, será? Todos os materiais aqueceram da mesma forma? E aí, vocês vão fazer essa experiência e com certeza, gente, depende muito também da exposição do sol, mas eu digo já para vocês, eles não vão esquentar da mesma forma, tá? Eles não esquentam da mesma forma. Agora vocês vão ter que descobrir o que esquenta mais e o que esquenta menos. Dependendo do quê? Da experiência que você vai fazer, tá bom?
Terceira, observe atentamente as fotografias e relacione os animais ao ambiente em que vive. Os animais, eles vivem em diversos ambientes. Eles podem viver aqui, ó, na superfície do solo, podem viver na água ou dentro da terra. Observe as imagens dos animais e aí você vai relacionar aqui 1, 2 ou 3, de acordo com as características aqui da imagem. Animais que vivem na superfície do solo, ou seja, que vivem em cima, no chãozinho aqui. Aí você vai botar qual deles aqui é um animal que vive na superfície do solo. Se é o 1, se é o 2 ou se é o 3. Animais que vivem dentro da água, ou seja, que não pode ver na superfície do solo. 1, 2 ou 3. E os animais que vivem dentro da terra. E aí, vocês vão enumerar. Não está na ordem, você vai observar a imagem e vai observar as características, ok? Quarta questão. A luz natural que ilumina nosso planeta é produzido pelo astro chamado Sol. É a nossa luz natural, ok? A luz solar é responsável pela vida dos seres do planeta. Vimos que sem Sol não haveria vida no nosso planeta. As plantas utilizam a luz solar na produção do seu próprio alimento. Como é que ela faz isso? Liberando gás oxigênio, que é essencial para quem? Para a nossa respiração. Não conseguiríamos sobreviver sem a existência de oxigênio em nosso planeta. Olha, gente, a importância do Sol passando. O Sol é importante para um, que esse um é importante para outro. Enfim, é um ciclo, um dependendo do outro. Aí ele pergunta, explique esta afirmativa. Está afirmando que a luz solar é responsável pela vida dos seres humanos no planeta. Do planeta. E aí, gente? Você vai explicar essa afirmação. Eu estou afirmando que a luz solar é responsável pela vida dos seres, né? Do planeta. Aqui não estou dizendo só seres humanos, não. Desculpa aí que eu falei seres humanos, mas não é seres humanos, é os seres vivos, né? De uma forma geral. Que a luz solar é responsável por essa vida. E aí, gente? Essa afirmação, me explique o que é que ela quer dizer. Ok? Letra B. Além da luz solar, as plantas também precisam ser cultivadas em solos férteis, em solos bons para que possam crescer. Aí ele pergunta, ó, tá mostrando aí a imagem, ele pergunta assim, ó, os solos férteis são aqueles que possuem uma grande quantidade de pedaços de rocha, coisa dura, é isso que são os solos férteis? Contém água, nutrientes e gás oxigênio em quantidade adequada? Ou seja, tem grãos bem finos e apresentam maior quantidade de água. E aí, gente, qual seria a resposta mais correta? Você vai circular. Quinta questão. Ana foi à praia e levou seu guarda-sol para se proteger. Lembra de uma das coisas que a gente pode fazer para evitar esse sol diretamente na gente? Porém, ela não percebeu que com o passar do tempo, ela acabou ficando exposta ao sol. Ela não se movimentou. Mas o que foi que aconteceu? O sol teve aquela mudança, né? Aquele movimento aparente dele. Olha só, manhã e tarde. Observe essas imagens. Olha só, manhã, tarde. Letra A. Qual foi a fonte de luz que permitiu a formação da sombra de Ana e do guarda-sol? Qual foi a fonte de luz? Foi a nossa natural, que é o sol, ou foi a luz artificial, que é da eletricidade? E aí? Letra B. Por que durante a tarde a Ana ficou exposta ao sol, mesmo estando embaixo do guarda-sol? E aí, por que, gente? Nós falamos aqui. A tia não vai falar agora, porque vocês vão responder em casa, tá bom? Então, muito obrigado. Obrigado pela atenção, né? Que eu espero que vocês estejam todos bem. Continue assistindo as nossas aulas. Fique com Deus e até a próxima aula, meus amores. Tchau!